Fala, imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês nesse canal abençoado Imigrantes de Valor. Meus amigos e toda a família Imigrante de Valor, hoje eu quero trazer a segunda parte do vídeo sobre aquele nosso roubo que infelizmente tivemos aqui, que passamos aqui em Portugal, em relação àquele roubo da minha motinho elétrica. Então já faz alguns dias, eu fiz o boletim de ocorrência, avisei a polícia, mas nada. Então no final desse vídeo eu vou compartilhar com vocês o que se passou realmente, como eles agem, como que deixam de fazer, né? Tanto a questão dos ladrões, que são cara de pau, e também um pouco da decepção em relação à polícia aqui em Portugal. Por que decepção, pessoal? Porque assim, muitas vezes em relação ao crime, a roubos, furtos, parece que a gente não vê nada acontecer. Muitas vezes a polícia daqui, que é a GNR, ela é muito eficaz em questão de fiscalização de carros, ver se você está com o documento certo, seguro, né? Tem várias questões aqui que agora me fugiu o nome. Inspeção, que seria semelhante ao IPVA aí pra gente no Brasil. Então assim, eles são muito rigorosos nessa parte. Quando eles param, eles dão multa. Muita gente aqui reclama nessa questão. E quanto à questão de crime, a questão de roubo, não sou o único, conheço vários e vários mesmo que tem essa decepção em relação à polícia aqui, que chama GNR, é a Guarda Nacional Republicana. É claro que nós sabemos que todo país é importante ter as forças armadas, ter a polícia, vários tipos de polícia. No nosso caso, polícia civil, polícia militar, polícia federal e algumas outras. Agora também tem até a guarda municipal, né? E aqui também não é diferente. Por quê? A polícia a gente sabe que é para combater o crime, combater o homem mau, a pessoa má. Só que muitas vezes o cidadão de bem fica refém das situações, fica refém dos criminosos, fica refém do homem mau. E quando essas pessoas que estão no mal, que estão no crime, fazem as suas ações, o cidadão de bem sofre e muitas vezes não tem retorno nenhum, não tem respaldo nenhum. E essa questão, desde o dia que roubaram a nossa moto, eu imaginava que tinham pegado aqui na cidade que eu moro. Vocês sabem, no vídeo anterior eu falei o que aconteceu, certo? Que roubaram dentro da minha garagem, né? Infelizmente entraram na garagem, roubaram dentro da garagem. E na minha ideia, na minha mente, eu achava que tinham pegado daqui e levaram para outra cidade, porque uma moto elétrica não tem placa, elas não têm placa aqui, porque muita gente compra essas motos porque aqui não precisa ter carta, pessoal. Então é muito bom para quem precisa trabalhar em locais um pouquinho mais distante, que ainda não tem a sua carta de condução, ela ajuda muito. Eu tenho a minha carta de condução, eu trabalho como motoboy, está feita aqui em Portugal, mas essa moto ajuda muito. Então, muitos malandrinhos, muitos cidadãos aí do mal, veem essa possibilidade e acabam tirando do trabalhador, do cidadão de bem, que adquiriu com o suor do seu trabalho e ficam aí desfrutando de algo que não é deles. E o duro é isso, como eu falei no começo, que eles fazem isso porque eles sabem que também há uma certa impunidade aqui, há uma certa leveza na punição para eles. Por que eu falo isso, pessoal? Porque assim, eu entrego lanche e converso com muitas pessoas. E tinha um garoto que sempre que eu conversava com ele, eu tinha entregado o lanche 2 vezes para ele, sempre com um olhar de medo, um olhar de receio. Eu não entendia, nem tinha a mínima noção do que era. Porque ele agia assim, cumprimentava, falava com ele, mas ele ali meio retraído parece que já anda devendo, né? Não só por mim, não sei se era por mim especificamente, ou ele já anda devendo. Então o que acontece? Desde que roubaram a nossa moto,
né, a minha motinho, eu sempre ficava de olho em várias que eu andava por aí, várias que eu conseguia identificar alguma coisa, alguma semelhança, ficava olhando constantemente. Só que desde o dia que eu fiz o boletim de ocorrência, não aconteceu nenhum retorno da polícia aqui, em falar que estavam pesquisando, que estavam fazendo buscas, até que teve um dia, colocaram uma postagem no Facebook, era uma motinho idêntica, até achei que era ela, fui no local ali, e já devia estar 2 dias lá no meio do mato, toda depenada, sem a roda traseira, sem bateria, sem nada. E eu achei até então que seria, quando eu cheguei lá, olhei a questão do chassi, a numeração com o documento e não era a minha. Então quer dizer, naquela mesma semana já tinha acontecido 2 roubos e a polícia até então não faz nada, né? Deixa à mercê. E aí é onde os ladrões abusam, né? Seja ele maior de idade ou menor de idade, vão abusar dessa impunidade, dessa liberdade errada que eles têm. Quando eu saí de lá, eu até avisei a polícia, avisei a GNR, mas mesma coisa, não parece que fazem pouco caso. Não sei se tem a ver com essa questão de ser estrangeiro, de eles não darem valor a esse tipo de veículo, né? Não é barato, é cerca de 1.500 euros uma moto dessa. Então, tanto que no outro dia eu passei lá, a moto ainda estava lá, nesse local que eu falei que não era minha no caso, mas sempre andando e vendo e vendo e vendo. O que acontece, pessoal? Parecia até que eu estava fazendo o papel da polícia. É claro, sem me envolver em confusão, sem se envolver em briga, sem se envolver em conversa furada, até porque o meu ritmo é bem tranquilo aqui, é trabalho, casa, o tempo que eu estava fazendo inglês, que eu subia numa escola aqui próximo, igreja, que é perto de casa, e assim, não sou de sair de vez em quando para shopping, para poucas vezes aqui na praia. Então assim, essa volta aqui para descansar, para distrair e tudo mais. Só que quando eu via alguma moto semelhante, eu sempre ficava de olho. E um dia eu estou no trabalho, o que acontece? Quem que passa na minha frente? Vários adolescentes que infelizmente estão nesse mundo perdido, nesse mundo do crime, nesse mundo da violência, talvez muito perdido em relação aos familiares também, que não dão conta, que não se preocupam também com eles, talvez até largados. E aí acabei vendo a moto passar semelhante à minha, só que já sem adesivo, toda arriscada, 2, 3, eles andam de 2, 3 juntos. E aí o que acontece? Eu acabei identificando. Aí chamei a GNR, só que eles conseguiram o quê? Conseguiram fugir, né? Lembra que a GNR aqui é a polícia. O tempo que eles demoraram, os meninos fugiram com a moto. Até que depois de uma semana ainda olhando, observando, eu encontrei de novo, aí chamei a GNR e deu certo. A gente acabou conferindo os dados, a numeração de chassi e, por fim, como eu já sabia antes daquela semana passada que eu tinha encontrado características que tinha da minha motinho, era só uma confirmação do número de chassi. E o menino na hora ficou nervoso, com medo e, para evitar confusão, acabou fugindo e eu não fiz nada, até porque não é o meu objetivo, não é o meu jeito, a minha índole, né? E acabei sem ter o que fazer. Quando a polícia chegou, já tinha fugido, então na segunda vez a polícia conseguiu pegá-los, né? Pegá-los entre aspas, porque estava um com uma moto idêntica, mostrou um documento que eu tenho minhas dúvidas também de ser verdadeiro, que pode ser muito falso, mostrou para os policiais, eles acreditaram e deixaram passar. E o outro, quando foi conferir o chassi, que no caso era a minha moto, o garoto fugiu. E até agora nada. Então a gente fica pensando assim, até agora a GNR não fez nada, sabe onde mora, eu sei onde mora também. E o pior de tudo, como eu já falei, eu entrego lanches aqui, eu já entreguei lanche para um desses garotos, né? Que por isso que eu falei que ele ficava sempre com medo. Só que isso foi antes do roubo. Não sei o porquê, o receio dele, o olhar dele de medo, né? Mas enfim, a polícia
não, os policiais ali não ficaram atentos. O menino, na hora de conferir o chassi, que o policial foi conferir o chassi, o menino saiu correndo, né? Eu não sou policial, eu não posso fazer nada até certo ponto. Aí eu fico pensando, até quando eles vão viver nesse mundo do crime? Até quando eles vão ficar roubando cidadãos de bens, trabalhadores, pessoas que trabalham o dia inteiro para conseguir uma bicicleta, uma moto ou um carro, qualquer coisa, celular, né? Então, até quando eles vão ficar nesse mundo e até quando a polícia ou o Estado vai ser omisso em relação aos adolescentes? Porque eles fazem isso porque eles sabem que não vão ser punidos. Muitas pessoas que eu já conversei aqui também já falaram isso. Eles aprontam com pessoas de bem porque eles sabem que a polícia não pode fazer nada, que o Estado não vai fazer nada. Até eles encontrarem alguma pessoa ruim também, e aí sim eles vão ver o que é bom para tosse, né? Mas enquanto a gente está aqui, vivemos com uma vida tranquila, vivemos sem confusão, aí eu fico pensando, gostaria que vocês comentassem aí, disso tudo que eu falei. Eu que fui atrás da moto, eu que achei a moto, não só por uma vez, mas duas vezes. As duas vezes eu que chamei a polícia. A polícia desatento, ou o policial desatento, o menino fugiu. Eles sabem onde esses adolescentes moram, mas não faz nada. Nada, infelizmente. Então eu estou aí com a minha moto, recuperei a moto toda riscada, toda acabada, a parte da bateria quebrada, sem retrovisor, todo o cuidado que eu tive ela desde quando eu comprei, tá toda acabada, né? Não testei ainda para ver o quanto tá funcionando e aí a gente fica nessa questão aqui pensativo e o que vale a pena fazer ou não. E eu gostaria que você comentasse aí, o quanto vale perdoar, o quanto vale deixar para lá, deixar na mão de Deus, que muitas vezes é o que nós fazemos, mas às vezes eu fico pensando assim, quanto mais a gente perdoa, mais eles aprontam. Se não for a misericórdia de Deus para agir no coração deles, na mente deles, como também agiu na minha e de muitos que nós conhecemos, muitos que eu conheço, eles vão continuar aprontando, tirando coisas de pessoas de bem, de pessoas trabalhadoras, pessoas que se dedicam muito tempo aí para conquistar as coisas e eles vêm, roubam, destroem tudo. Aí eu gostaria que você comentasse aí, vale a pena jogar um processo em cima? Porque brigar, eu não sou de briga e não vou brigar. De confusão, muito menos. Mas vale a pena abrir um processo ou perdoar e deixar para lá, deixar na mão de Deus, do Todo-Poderoso, que pode trabalhar no coração deles ou pode agir da maneira que ele quiser em relação à vida deles. Então eu termino esse vídeo aí, pessoal, falando o seguinte, resumindo então, como comentei um pouquinho antes, que é, eu próprio que achei a moto, infelizmente, avisei a polícia por 2 vezes. Depois peguei a moto. Eu vou fazer até um vídeo. Eu gravei eu saindo da delegacia. Vou mostrar aqui para vocês no próximo vídeo. E eu fui buscar a moto empurrando, trouxe para minha casa. Olha só. E agora a moto tá toda riscada, toda quebrada, toda acabada. Não sei o quanto tá funcionando dela. Não tenho resposta da polícia, não tenho resposta do Estado, não tenho resposta de nada. Dos meninos que roubaram, muito menos. E a gente sabe que, infelizmente, vai de mal a pior. Se Deus não tiver misericórdia, vai de mal a pior. E levando muitos prejuízos para outras pessoas. Aí então eu peço que você comente aí. A gente briga, abre processo ou perdoa e deixa nas mãos de Deus? Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, até o próximo capítulo sobre essa questão que é bem provável. Já pensou eu virar policial também? Porque a polícia aqui deixa a desejar nesse ponto, pessoal. Mas tem o mérito dela em muitas partes, mas nesse caso eu já ouvi muitas pessoas aqui que passaram sufoco e não tem nenhum retorno da polícia, não tem nenhum apoio da polícia, infelizmente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.